Olá, seja bem-vindo ao dia 120 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Atos 20 e 21 e também no Salmo 58. O que eu quero meditar com vocês está no capítulo 20, a partir do verso 13, que diz o seguinte: Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Sós, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde que é o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem, não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Meu Deus, e eu reclamando, e eu achando que eu que passava por provações. Queridos, somente o Senhor nos dá essa força que Paulo teve de falar: olha, o Espírito Santo já me avisou. Todo lugar que eu vou, o Espírito Santo já me avisa antes que, ó, neste lugar você vai encontrar prisões, sofrimento, você será humilhado. Mas Paulo ia. Por que que Paulo ia? Por que que Paulo ia? Porque ele era legal? Porque eu quero ser conhecido como o maior pregador nesse tempo aqui. Não, sabe por que que Paulo ia? Porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo lhe avisava, o Espírito Santo o fortalecia, e ele tinha mais convicção ainda do seu chamado. Era na força, no poder da palavra de Deus, da força do Espírito Santo que Deus concedia a ele, que ele avançava.
Ele avançava e continuava fazendo o que ele foi chamado para fazer. Lembre-se, quando as escamas caíram de seus olhos, o que que Deus falou? Ele saberá o que é sofrer pelo meu nome. Jesus falou isso. Quando ele foi lá, né, falar com Ananias, ele saberá o que é sofrer por amor de mim. Então ele já sabia, esse foi o chamado dele. Porque ele perseguia muitos cristãos, lembra? Ele era o perseguidor. E agora ele era o perseguido por amor a Jesus. Mas o que eu quero te dizer aqui é que, assim, quando o Senhor te dá um chamado e você tem convicção desse chamado, o Senhor te dá junto a ousadia, a força e a clareza para avançar, na medida que você cresce em conhecimento e discernimento dele. Não tem como, meus queridos, as pessoas que eu vejo que mais se acabam, se arrebentam no ministério, as pessoas que mais se decepcionam com igrejas, são pessoas que não têm relacionamento íntimo com o Senhor. Eu falo isso pela minha própria história, pela minha própria trajetória religiosa. Por quê? Porque assim, eu sempre amei Jesus, ok, mas eu era essas crentes meia-boca que não lia a Bíblia. Eu era cheia de conceitos teológicos que são confusos entre si, porque cada um tem uma opinião. E foi entendendo, cuidando de pessoas, a lógica da minha cabeça foi muito simples. Por quê? Porque quando eu estou fazendo o mapeamento emocional da pessoa, de entender por que que ela faz aquilo que ela faz, eu preciso entender em que momento aquilo começou na vida dela. Geralmente começa na infância. Muitas das ideias, das mentiras que você vive hoje na sua fase adulta foi semeado na sua vida, na sua infância. Então, o meu trabalho é realmente identificar em que momento isso começou, essa mentira foi plantada e agora a pessoa se move através dessa mentira. Que mentira é essa que é mais comum? As mais comuns é de que não é amada, de que não é rejeitada, de que é rejeitada, de que não é boa o suficiente. Mentiras, mentiras e mais mentiras. E eu preciso identificar isso. Então, na minha busca, minha sede pelo Senhor, quando eu falei, não, chega de ser religiosa, eu quero saber quem é o Senhor, eu fui lá, comprei uma Bíblia limpa, sem comentários, sem estudo bíblico, nem nada. Assim, não, Senhor, se revela a mim, eu preciso entender o começo de todas as coisas. E foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. É, então, lendo a Bíblia, entendendo o começo de todas as coisas, é que, uau, tudo começa a fazer sentido. Então, quando a gente entende Gênesis, santidade, pecado, rebeldia, obediência, a gente começa a entender por que que a nossa vida está indo para frente e por que que ela está estagnada. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso, é que nós precisamos ter um coração disposto a obedecer, assim como Paulo teve. Quando nós temos o novo nascimento, quando nós somos tocados por Jesus, essa sede ela vem de Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero ter vida com o Senhor. Isso tem que ser uma crescente na nossa vida. Agora o que acontece é, ai Jesus, eu te amo, eu te quero, mas eu vou continuar vivendo do jeito que eu quero viver e o Senhor vem e me abençoa, tá? Não. Paulo, quando ele teve encontro com Jesus, que ele recebeu essa missão de pregar a todos em todo o tempo, veio junto com a convicção do chamado, veio a ousadia. E como ele nasceu de novo, ele estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo o fortalecia. Então, meu querido, se você está ouvindo isso daqui, você tem convicção do seu chamado, do seu propósito, busque mais a fundo saber quem é o seu Deus, encha-se da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é alimento para nossa alma e é espírito para o nosso espírito. Então, na medida que você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele cresce, ele se fortalece dentro de você, e o Espírito Santo te dá essa força de você, não, eu sei, eu vou encontrar muitos obstáculos, mas eu sei quem me comissionou aí, e é ele que me protege. Lembra?
um pouquinho antes, né, no episódio anterior, nós vemos Jesus aparecendo para Paulo, falando assim: Paulo, é, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. Por que que você acha que Jesus apareceu assim para Paulo? Porque ele já estava fraquejando. Ele já estava assim, não, chega, né, Jesus? Agora já foi. E Jesus aparece para ele, e ele ali, ele é fortalecido, ele vai adiante. O Senhor não te abandona, a mesma palavra que Deus deu para Josué, seja forte e corajoso, pois eu estou contigo, é a mesma palavra que o Senhor dá para mim e para você hoje. Mas só ouve quem busca, só ouve quem fala, Senhor, fala comigo hoje. O Senhor só se revela para quem o busca em espírito e em verdade. Não tenha medo de cumprir o seu chamado. Talvez o seu chamado seja ser dona de casa, ser esposa, ser mãe, ser intercessora da sua família. Talvez o seu chamado seja ser um empresário gerando milhares de empregos. Busque esse conhecimento, esse discernimento no Senhor, porque você vai ter essa ousadia de Paulo, de saber que você vai passar por muitas tribulações, mas na medida que o Senhor te mostrar o seu futuro cheio de tribulações, por amor ao nome dele, ele também vai te fortalecer. Não vos dê espírito de covardia, mas de coragem. O Senhor nos deu um espírito de coragem, um espírito para avançar, no temor dele. O Senhor não abandona seus filhos. O Senhor não abandona um soldado ferido no meio do campo. Não. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. O Senhor fala não por força nem por violência, mas pelo poder do meu espírito. É isso que nos guarda. É isso que nos fortalece, saber que o Senhor cuida de nós o tempo todo. Então, quero te encorajar hoje. Talvez você esteja num momento que você fala assim: não, o Senhor não está comigo, ele está sim. Ele está assim. Mova-se na convicção de que é o Senhor que está te levando para esses lugares. O Senhor não levou o povo no deserto para matar o povo no deserto. Aqueles que morreram no deserto morreram por rebeldia, porque não queriam se submeter. Esses morrem no deserto. Mas aqueles que amam o Senhor, que se movem segundo a sua palavra, segundo a sua sabedoria, é como Josué e Caleb, que entra na terra prometida. O Senhor os conservou com saúde, com vida. E eles não só guerrearam, entraram na terra prometida, como eles usufruíram da terra que o Senhor deu a eles. Este é o nosso Deus. Então hoje eu quero te encorajar nas palavras de Paulo. Olha, o Espírito Santo já me avisa, mas eu vou. Eu continuo indo. Eu sei que eu não verei a face de vocês novamente. Porque assim, o Senhor não te manda para um lugar se ele não te falar antes. Nem que seja assim, uma palavra, um tio. Mas ande sabendo que o Senhor cuida de você o tempo todo. Não ande pelo medo de morrer, mas ande pelo temor daquele que dá a vida e a vida eterna. Era essa a consciência de Paulo. E talvez você, para obedecer o seu chamado, você vai ter que deixar queridos para trás. Como Paulo falou para eles, vocês não verão a minha face novamente. E é por isso que eles estavam tristes, porque era a despedida deles, eles nunca mais veriam Paulo. É a oportunidade de se despedir antes que a pessoa morra? É praticamente isso. Mas em tudo o Senhor cuida de nós. O Deus da graça, o Deus da paz, cuida de nós nos mínimos detalhes. E é isso que anima o meu coração. E eu quero animar o seu coração hoje, de cumprir o seu chamado, tendo convicção dele. Na medida que você buscar o Senhor vai te dar convicção do seu propósito, do seu chamado, que é o mesmo para mim e para você, que é torná-lo conhecido através do nosso testemunho vivo. Mas encha-se da palavra do Senhor para que você sempre tenha uma palavra de luz, de clareza, de encorajamento para dar a todos aqueles que te procurarem, porque a palavra de Deus também diz: animem-se uns aos outros com salmos, com cânticos. Quando alguém te procurar, tem a palavra de Deus para ministrar na vida dessa pessoa. E mova-se na convicção que o Senhor te der.
Entra no emprego que você sabe, não, o Senhor que está me dando este emprego. Case-se, é o Senhor que está me levando para esse casamento. Termina o namoro, é o Senhor que está terminando este namoro. Alinhe o seu coração ao coração do Pai e tudo lhe irá bem. Amém? Pai, te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. É o Senhor que faz nova todas as coisas. Nos abençoa hoje, Senhor, com essa convicção do chamado individual que o Senhor tem para cada um de nós. O chamado, o propósito, a missão individual. Abre as portas, Senhor, que precisam ser abertas. Restaura, Senhor, os casamentos que estão adoecidos. Chama os seus filhos pelo nome. Aviva em nós, Senhor, a sede pela tua palavra. Que sejamos sensíveis para ouvir a tua voz e ouvir o Senhor falando a nós de, olha, haverá muitas tribulações, mas tem de bom ânimo, eu estou contigo. E nos movemos, Senhor, porque ainda que andemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, pois tu és o nosso pastor. E sabemos que o Senhor nunca nos abandona, mas para hoje, Senhor, eu te peço, nos dá a convicção do nosso chamado de torná-lo conhecido por onde quer que a gente passe. Nos capacita para isso, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.